Porque passar em concurso público hoje cada vez mais difícil, né? Mais difícil. Não tem como você alcançar sem abrir mão de... Que alguma coisa assim, familiar, que Exato. Familiar, social. E tem muita gente que acha que assim, o Estado não tem dever nenhum com as pessoas, né? Você nunca pode se tatuar na vida. Você sabe que a ausência de tatuagem é o seu álibi. Você acredita que a argumentação clara numa prova discursiva, vamos dizer, numa carreira jurídica, é importantíssima, né? Nossa, importantíssimo. Então, eu tô conseguindo explicar, acho que eu tenho um viés ali mais para ensinar também. Kate Satiko, defensora pública do DF, com atuação no Tribunal do Júri, professora em preparatório para concursos públicos. Disciplinada em desenvolver sua oratória, Kate vem transformando a vida de muitas pessoas com seu trabalho. Fala pessoal, tá começando mais um Lamparina Cast, o podcast mais humano do Brasil. E antes de começar, eu coloquei aqui embaixo o link do nosso primeiro episódio aqui do Lamparina Cast. Por que eu coloquei esse link aqui? Dá uma assistida rapidinho só no início e volta pra cá. Hoje a gente vai falar de oratória. E oratória é a forma de como a gente comunicar alguma coisa, né? Como a gente vai se expressar, como a gente vai falar, o que a gente precisa falar para a pessoa entender o que a gente quer que a pessoa entenda, né? Isso é uma coisa que a gente vai aprendendo com o tempo. E assim, a gente já tá com mais de 120 episódios aqui no Lamparina. A gente acredita que já melhorou alguma coisa, né? Alguma coisa sim, né? Aí comenta aqui se a gente já melhorou, porque estamos começando o episódio, dá uma olhadinha lá, porque hoje esse é o tema e a gente trouxe uma expert aqui que vai estar falando desse assunto tão importante com a gente, que tem muito resultado através da oratória dela. Então, antes de começarmos, também se inscreva no nosso canal, aperta no sininho, que já está começando. Eu sou Vitor Mesquita, host do Lamparina, e Fábio Gabriel, meu amigo, host aqui também do Lamparina Cast. Mais um Lamparina Cast no coração deste Brasil, aqui em Brasília, com um episódio super especial, como iniciamos os nossos episódios falando que todos os episódios são episódios especiais, e hoje também um episódio especial com ela, Kate, defensora pública do DF, com atuação no Tribunal do Júri, foi analista judiciária pelo TJDF, pós-graduada pela Fundação Escola Superior do Ministério Público do Distrito Federal, professora para concursos preparatórios, né? E hoje estamos aqui para falar a respeito de oratória, para falar de carreira jurídica, para falar de empatia, para falar como que deve se colocar para que esse crescimento possa acontecer na sua carreira, né? Ou aqueles que ainda não têm uma carreira jurídica ou pretendem ter uma carreira jurídica. Bem-vindo ao Lamparina Cast. Sim, obrigada. Muito obrigada pelo convite, Vitor, Fábio. É um prazer, uma honra estar aqui nesse podcast mais humano do Brasil, né? E hoje a gente vai falar sobre assuntos humanos. Ser defensora pública é trazer na pele uma pessoa humana, uma pessoa social. Esse é o primeiro ponto que eu acho que deixo registrado. É impossível eu conseguir exercer o papel de defensorar, de assistir às partes mais vulneráveis do Brasil sem ter uma visão humana, uma visão social. Porque o problema jurídico, às vezes, é apenas aquela pontinha do iceberg, mas a base mesmo é a desigualdade social, é a falta de políticas públicas para atender essa população tão carente. Ô, Kate, o que despertou na doutora de ser, na verdade, defensora pública? Sim, vamos lá. A gente estava conversando antes desse podcast que na vida, a vida vai acontecendo e a gente tem que deixar a vida nos levar e aceitar o que também a vida tem como destino, como propósito na vida de cada um. A Defensoria Pública surgiu, ela me escolheu e depois eu a escolhi. Quando eu fui estudante de Direito, eu comecei a fazer o estágio obrigatório da faculdade, todo mundo precisa fazer esse estágio, e eu comecei a fazer o estágio na Defensoria Pública, era um estágio não remunerado, que eu ia lá atender a população mais carente, escutar, aprender, e desde então, esse era o meu objetivo na vida. Falei, não, quando eu me formar, eu serei defensora pública, porque é aqui que eu consigo
dar o meu melhor enquanto ser humano para contribuir no mundo jurídico. E assim foi, eu me formei, comecei a estudar para concurso jurídico. Durante a minha preparação para concurso público, eu passei para analista judiciária do Tribunal de Justiça aqui do Distrito Federal e depois passei para defensora pública. E foi aí que eu consegui ter essa realização pessoal, porque a Defensoria Pública, mais do que uma atuação jurídica, ela leva acesso à justiça, ela leva uma visão de igualdade para aquelas pessoas que realmente não tem nada. Às vezes eu faço um atendimento de uma parte que leva um problema e eu chego à conclusão que ela precisa, naquele momento, nem de uma solução jurídica. Ela precisa ser apenas ouvida e acolhida. E às vezes, nem trazendo a solução jurídica para essa pessoa, ela já sai tão feliz de ter sido ouvida, de ter sido acolhida, de falar assim, realmente essa pessoa prestou atenção no que eu tenho a falar, ela já é tão silenciada. E é assim que a Defensoria Pública chegou até mim. A defensora pública, o defensor público é acolher aquele que não tem condições de pagar, na verdade, um advogado particular. Exato. É isso. Exato. Esse é o ponto de partida. Esse é o ponto de partida de um defensor público. Para ser atendido na Defensoria Pública, a pessoa não tem condições econômicas para bancar um advogado particular. E também a Defensoria Pública hoje tem um aspecto um pouco mais largo, que é de promover a dignidade social, promover a dignidade humana em outros aspectos, fora também o direito ali disponível, a parte econômica. Hoje a Defensoria Pública atua no âmbito da saúde, atua em prol de crianças e adolescentes, atua em prol de vítimas de violência doméstica, em pessoas em situação de rua, de vulnerabilidade. A gente tem um aspecto também fora do processo de prevenção a drogas, a criminalidade, educação nas escolas. Então, o aspecto da Defensoria Pública hoje sai um pouco até do jurídico. Sim. Sai não, ele é maior que o campo jurídico. É um agente social. Ser defensor público ser defensora pública é ser um agente social. É um acolhedor, digamos assim. Exato. Né? A oratória pode definir um destino de uma pessoa? Sim, com certeza, Fábio, com certeza. Para ser defensora pública e outros concursos de carreira, existem várias fases dentro desse certame. E a última fase dentro do certame para ser juiz, para ser promotor, para ser delegado, para ser defensor, é a prova oral. Para a gente conseguir uma aprovação, a gente precisa fazer uma sustentação oral sobre questões aleatórias trazidas pelos examinadores. E nesse ponto, a oratória é fundamental. Falar é um direito previsto na Constituição, liberdade de expressão. Sim. Todo mundo precisa falar. Falar é uma comunicação da mais importante. E pesquisas recentes apontam que a oratória, boa comunicação, é um dos requisitos primordiais para uma contratação. Contratação em âmbito geral, fora concurso público, que é uma exigência do edital, uma exigência ali que você tem que fazer a pontuação mínima na sua prova oral. Em contratações, eu realizo contratação através da Defensoria Pública de estagiários, auxiliares para a Defensoria Pública, e a pessoa tem que saber falar, saber se comunicar, né? E o falar também envolve muito o ouvir, né? Sim. Saber ouvir está dentro de saber falar. Um bom orador, ele nasce assim, muitos nascem com essa habilidade e outros podem ser treinados para serem bons oradores, digamos assim? Com certeza, com certeza. Eu não nasci com nenhuma habilidade na vida. Eu acho que eu nasci assim, sem habilidades, e eu sou super disciplinada. Acredito que eu herdei isso um pouco da minha ancestralidade oriental. Minha avó era uma pessoa super disciplinada e
eu sempre fui muito disciplinada. Se é para falar, então vamos aprender. Durante a minha preparação para a Defensoria Pública, eu fiz diversos cursos de comunicação, fiz acompanhamento com uma fonoaudióloga para treinar a dicção, treinar a respiração. E hoje, além de ser defensora pública, eu sou professora, né? Professora em concursos públicos, de preparatórios para concursos públicos, que envolve uma comunicação. Envolve, assim, você, além de saber o conteúdo jurídico, você tem que saber explicar, passar, né? Porque, às vezes, muitas pessoas têm conteúdo, mas não conseguem pôr em prática aquilo. Sim. Kate, o que é ter uma boa comunicação? Prática, né, Vitor? Eu acho que você já chamou o podcast com essa indagação. É prática. A primeira coisa é prática. E prática envolve treinar a qualquer momento. Se você é uma pessoa tímida, vai ao supermercado, tente treinar com a pessoa que está te atendendo. Sim. Se você é uma pessoa que não consegue organizar as suas ideias, tente, antes de fazer uma palestra, uma exposição, uma audiência, uma sustentação oral, tente montar um roteiro mínimo da sua fala. E, mais do que isso, tente lançar ideias que prendam a atenção do seu ouvinte, né? Trazer o seu ouvinte aquela ideia, falar, não, essa pessoa está falando uma coisa interessante e eu vou prestar atenção no que ela está falando. Eu acho que essa conexão com o ouvinte e quem fala é muito importante. Aqui quando a gente está entrevistando os convidados, a gente fica pensando nas perguntas, mas a gente tem que prestar atenção no que está falando, né? Sim. Porque às vezes a gente, vou pensar em falar isso, ou vou comentar isso, ou vou perguntar isso, e às vezes a gente se desconecta do assunto. E a gente não nem vê, eita, o que estão conversando, né? Isso porque, assim, já tem mais de 100 episódios, já aconteceu isso, né? E isso é uma coisa que eu vejo que faz toda a diferença, né? Quando a gente está falando com a pessoa e a gente escuta, a gente consegue se conectar muito mais com a pessoa, mesmo a gente falando menos, né? Porque aí a pergunta, ter uma boa comunicação, ter uma boa oratória, é falar muito ou falar o essencial? É uma boa pergunta essa. Eu acho que é falar o essencial. Falar o essencial. Ainda mais hoje que as pessoas tentam otimizar o tempo. Eu, além de ser defensora pública, eu sou atuante no Tribunal do Júri. Sim. Então, no Tribunal do Júri, eu utilizo minha oratória. E a minha oratória tem que exercer um poder de convencimento para tese defensiva ser a tese acolhida naquele tribunal. E às vezes eu vejo que, quando eu sou muito prolixa na minha fala, eu perco a atenção de alguns jurados que estão ali. Eu vejo que o olhar já está em outro lugar, já está pensando em outras coisas. E quando eu sou mais certeira, mais assertiva, eu entrego a mensagem mais rápido, eu percebo que eles conseguem me acompanhar melhor. Mas realmente, não sei se também tem uma resposta certa a essa indagação. Existem erros mais comuns em se falar em público? Erros mais comuns? Sim, eu acho que ser prolixo, eu acredito que seja ser um prolixo, sim. Eu acho que também não organizar um início, um meio e um fim, né? Você tá ali ouvindo a pessoa e, gente, cadê a conclusão da ideia dessa pessoa? Ela vai ficar só ali na preliminar? Cadê a solução, a conclusão? Falta de roteiro, eu acho que também é algo... Eu acho que é algo errado numa narrativa. E ser prolixo também, né? Muitas pessoas querem informações mais rápidas hoje. O nervosismo, acredito que seja nervosismo, sim. Uma também, coisa que chama bastante atenção, né? Exato. Tem pesquisas que apontam que falar em público... Muitas pessoas têm mais medo de falar em público do que a própria morte. Vocês já viram essa pesquisa do jornal britânico? Bem interessante essa pesquisa, porque... as pessoas têm fobia de falar em público, fobia de expor as suas ideias, insegurança, medo de julgamento. Então, sim, é complicado. E quando a pessoa está com o objetivo de convencer uma pessoa ou algumas pessoas, o que você vê que, assim, que é importante a pessoa ter, além disso que você está falando, assim, né? Porque uma coisa é uma conversa que a gente está conversando, a gente está trocando ideias.
Outra coisa é eu preciso convencer a pessoa. O que eu não posso deixar de fazer? Certo. Eu acho que essa técnica de poder de convencimento é você olhar para aquela pessoa e verificar o que eu posso falar que mais se aproxima ao problema dela, à realidade dela. Então, eu sou defensora pública numa cidade satélite. Eu não vou chegar nessa cidade satélite e apresentar um problema que aconteceu aqui no plano piloto. Isso vou gerar um distanciamento com essa pessoa. Então, se eu vou falar nessa cidade satélite, que é o local que essa pessoa mora, eu tenho que trazer a realidade que ela sabe, porque o tio dela sofreu, porque o primo dela sofreu, porque o vizinho dela sofreu. Então, você conseguir se aproximar daquele que te ouve, traz um poder de convencimento muito maior. Não adianta eu chegar lá numa cidade satélite e falar, porque uma pesquisa britânica apontou... Não tem como, eu tenho que falar, não, olha, aconteceu aqui, apareceu aqui no balanço geral, apareceu aqui, você viu o que aconteceu na sua escola, que você estuda, e eu acho que isso traz uma aproximação e um poder de convencimento muito maior do que aquele palestrante, aquele orador que não consegue se aproximar do seu público. É a realidade naquele âmbito que você vive, né? Exatamente. Existe algum ritual, alguma técnica utilizada para alguns assim discursos impactantes? Ah, com certeza. Sim. Isso é se aproximar da realidade da pessoa, do seu ouvinte, trazer histórias impactantes para a pessoa ouvir e demonstrar que você é um ser humano como a pessoa que está te ouvindo. Para ela falar, nossa, realmente eu me identifiquei com essa pessoa. Então, eu acho que o que ela está falando traz, assim, uma transparência, traz um poder de convencimento, eu vou com ela. Acho que isso é importante numa oratória. Né? Digamos, a persuasão da narrativa que você coloca com empatia. Exatamente. Né? Penso eu, né? Sim, com certeza, é isso mesmo. Você trabalha na construção de carreira jurídica. Como que é isso? É um desafio. Sim, é um desafio. Eu sou professora preparatória, para cursos preparatórios. Entrei também por força da vida, a vida foi me guiando. Como é que isso aconteceu na minha vida? Eu estudava para concurso, estudava japinha, disciplinada pra caramba, metódica. Aí tudo. Aí na biblioteca as pessoas, nossa, mas eu não tô entendendo isso. Kate, você consegue me ajudar a entender isso? E eu tentava explicar pra pessoa, nossa, você é boa de explicar, né? Agora eu entendi. Aí eu falei, gente, eu acho que eu sou boa mesmo de explicar. As pessoas perguntam, eu tô conseguindo explicar. Acho que eu tenho um viés ali mais pra ensinar também. E aí começou a surgir isso. Minhas amigas iam fazer prova oral para concursos públicos, e aí eu sempre fazia o papel da examinadora, que perguntava, que é isso, que é aquilo, corrigia, era aquela professora que perguntava. Sim. E um belo dia recebi convites para dar aula e deu certo e já tem 6 anos que eu sou professora de curso preparatório, e o que eu mais vejo durante a preparação das pessoas, querem estudar para concurso, querem ter uma vida mais estável, uma vida mais organizada financeiramente, querem realização pessoal também, mas não estão dispostas a abrir mão, a abdicar de algum momento da sua vida. Porque passar em concurso público hoje cada vez mais difícil, né? Mais difícil. Não tem como você alcançar sem abrir mão de... Sim. De alguma coisa assim, familiar, que seja. Exato, familiar, social. O que diferencia realmente, então, uma pessoa que passa num concurso rápido e aquele que bate mais na trave? Justamente é a sua entrega? É a sua entrega, Fábio, exatamente. A disciplina, a entrega, é fazer todos os dias aquele bem feito, aquele feijão com arroz, todos os dias, e uma hora chega. Kate, você tá falando que você deu muito tempo aula, né? E assim, dá aula há um tempo já, né? Eu já
fiz universidade, já estudei colégio e tudo. E assim, tem professor que ele tem uma metodologia muito boa, mas você não entende nada do que ele está falando. E tem professor que tem metodologia boa, mas você consegue entender o que ele está passando. Isso é oratória? Sim, eu acho que sim. É oratória e organização de ideias, né? Conseguir organizar as ideias e ter uma sequência lógica no raciocínio. Que às vezes você conversa com uma pessoa, a pessoa abre várias abas dentro de uma conversa e no final você fala... Onde mesmo? Aí você vai comentar alguma coisa e a pessoa já muda o assunto, né? Aí você fica assim, nossa, não vai parar, né? Exatamente. Igual aquelas abas de computador. Isso é legal, interessante a gente falar agora, porque assim, como a gente percebe se a gente é assim? Porque a pessoa que geralmente fica falando sem parar e abrindo abas e abas e abas, às vezes ela não percebe. Como é que a gente internamente fala, pô, talvez você seja essa pessoa que fica ali O não falador, para de falar. né? O falador. O falador. Às vezes eu sou assim. Você acha? Mas isso faz parte, eu acho, aquilo que nós estávamos falando. Eu acho que é mais pela prática, né? Pela prática, você vai trazendo mais o que tem a essência. E não daquele... Quando o Vitor fez aquela pergunta, o que traz... O que é melhor, aquele que fala muita coisa ou que traz com a sua essência? Eu acho que acredito que a essência é o que traz a diferença de uma oratória, né? Sim. Você acredita que a argumentação clara numa prova discursiva, vamos dizer, numa carreira jurídica, é importantíssimo? Nossa, importantíssimo. Esse é um outro ponto Sim. a se falar. Hoje, os concursos públicos estão cada vez mais disputados, os examinadores corrigem, sei lá, milhares de provas, e tem o espelho. Sim. O espelho da prova. O candidato ele pode fazer um discurso maravilhoso, perfeito, mas se ele fugir do tema, é zero. E eu também faço cursos preparatórios, né? Vendo cursos preparatórios para a segunda fase, e eu vejo, às vezes, falo, gente, essa pessoa ela é brilhante. Ela escreve super bem, um raciocínio maravilhoso, mas ela não respondeu a minha pergunta. Isso é outra forma de ser prolixo e não conseguir trazer a resposta. E tem quantidade de linhas, né? O examinador não vai ficar só lendo a sua prova. Tem milhares de provas. Eu tenho uma carreira musical também, né? E assim, às vezes a gente vai fazer entrevistas com jornalistas em TVs. E geralmente os jornalistas perguntam coisas que a gente nem quer falar. Aí a gente sempre foge, né? Mas é de propósito. O cara pergunta A, a gente vai lá pro D e tenta puxar o assunto pro que a gente quer falar. Isso também é uma forma de quando, por exemplo, aqui a gente tá tendo esse diálogo, a gente tá conversando aqui. Você pode também conduzir na sua resposta as próximas perguntas nossas também. Sim, né? Aquilo que fique mais confortável para você, né? Exatamente. Você vai trazendo o papo para sua zona de conforto. Isso é uma técnica também de oratória para não perder um discurso, né? Às vezes eu tenho também muitos embates com a acusação no tribunal do júri. E tem pontos que eu sei que eu não posso falar porque eu não tenho argumento para rebater. Então, eu vou trazendo a oratória, o debate para um campo mais confortável, a minha tese. Isso é uma técnica que eu utilizo bastante. Por exemplo, tem um reconhecimento em um crime. Reconhecer o acusado. Não tem como eu ficar batendo nesse reconhecimento. Eu tenho que trazer o discurso para uma outra área que não aquela, porque aquela é uma área que eu já perdi antes de entrar na discussão. Você levar o foco daquela conversa para outro lugar, né? Outra perspectiva, Outra perspectiva, né? Você tem algumas histórias de superação, de, digamos assim, de aprendizado que deu uma visão diferenciada para sua vida? Nossa, Fábio, são Principalmente vários. nessa área jurídica, você falou que lidar na cidade de satélites, então você tem aprendizados, digamos assim, todos os dias, né? Sim, vários. Bom, em júri eu faço júri praticamente semanalmente e questões de reconhecimento, de pessoas que
foram reconhecidas e não eram elas. E aí você consegue salvar a vida dessa pessoa. Eu tenho um caso bem clássico, não, bem marcante na minha atuação, que eram 2 irmãs. 2 irmãs super parecidas. Super parecidas. 2 mulheres pretas. E uma era toda correta, não faz nada de errado, e a outra decidiu seguir outros caminhos na vida, outros rumos. E toda vez que ela ia presa, para não checar os antecedentes penais dela, Ela botava dentro ela dela. colocava o nome da irmã. Nossa. Ela colocava o nome da irmã, e uma hora ela praticou diversos crimes, alguns crimes com violência. E quem foi reconhecida pelas vítimas desse crime não foi a irmã que enveredou pro outro lado, foi a irmã correta. A correta, a certa. E aí ela falava pra mim, não fui eu. Aí eu falei, mas como? Tem 4 vítimas aqui, te reconheceram. Não fui eu. E ela chorava, ela falava, não fui eu. Eu falei, mas você precisa me trazer uma linha para que eu investigue, porque hoje a defesa também tem um papel de investigação defensiva, para que eu investigue e consiga entender o que está acontecendo. E ela não sabia que essa irmã colocava o nome dela. Ela, eu não sei o que está acontecendo, mas não sou eu. E aí eu fui puxando. Me conta aí da sua vida. O que você faz? Você é casada? Você trabalha? E aí ela foi falando, olha, sou casada, tenho um filho, trabalho, sou manicure, saio tal hora, volto tal hora. E como que é a sua vida familiar? Ah, meu pai faleceu, eu tenho 3 irmãs, tal. Aí eu falei, você tem 3 irmãs? Qual é a idade? A ela, fulana tem tanto. Eu falei, deixa eu ver a foto da sua família. E aí foi que eu falei assim, mas essa moça é muito parecida com você. Essa sua irmã, ela já foi presa. Aí eu, Nossa. entendi, ela já foi presa? Já foi presa. Aí eu falei, então é ela que deve ter sido reconhecida. Ela, não, de jeito nenhum. Minha irmã. E o crime tinha uma filmagem. E pela filmagem eu olhava e falava, ela tá mentindo pra mim. Uhum. Essa moça tá mentindo pra mim. Porque várias pessoas mentem pra mim, tá? Sou defensora do crime, né? Várias pessoas mentem pra mim. Mas na filmagem, era um pouco distante, aparecia alguma coisa no braço. Que eu falei, gente, é estranho, tem alguma coisa no braço dessa moça que não tinha na minha ré. Sim. A irmã, que era muito parecida com ela, tinha uma tatuagem no braço. Bingo. Foi essa tatuagem que fez com que a irmã, que não praticou o crime, diferenciou da pessoa que praticou o crime. A pessoa que praticou o crime tinha tatuagem e ela não tinha. Aí eu falei, olha, você nunca pode se tatuar na vida. Você sabe que a ausência de tatuagem é o seu álibi. É o seu álibi, você nunca se tatua. E aí foi que deu certo essa tese, e deu certo, e ela foi solta, foi absolvida e tudo mais. Mas é uma história, assim, marcante. Porque se eu não acreditasse na versão dessa mulher, eu não ia conseguir nunca chegar nessa tese. E ela ia fazer, mais uma vez, parte do número de mulheres pretas que são reconhecidas e que são condenadas, são encarceradas. Qual lição que você aprendeu disso? Poxa, a lição é acreditar na pessoa, né? Acreditar que nem todos estão ali para mentir. Alguns mentem, mas tem pessoas que estão ali realmente, que são inocentes, que estão sendo vítima de um sistema hoje racista. De um sistema racista. E ela, a todo momento, falava, não sou eu. E a voz dela nunca foi ouvida. E deu certo. Fiquei muito feliz com essa atuação enquanto defensora pública. E ela ficou mais feliz ainda. Ela nem sabia como me agradecer. E depois de tudo isso, ela levou um susto, né? Da irmã estar utilizando
os dados dela, o nome dela. Uma pergunta até assim, pergunta para meio idiota da minha parte, digamos assim. Você acredita no ser humano? Acredito. Você é uma defensora, então o seu trabalho é isso, né? É a busca de acreditar no ser humano. Acredito. Eu acho que essa é a única forma de eu conseguir ser defensora pública, acreditar no ser humano. Kate, você, na sua experiência, assim, você acha que a humanidade está melhorando? Ou os casos estão cada vez piores? Não, a humanidade não está melhorando. Não está. Os casos estão cada vez piores. O Vitor fez a pergunta que não era tão... A minha pergunta foi idiota, a do Vitor foi super inteligente, e é a verdade, né? Seres humanos, eu acho que acredito que cada vez que passa... o que é isso? Falta de amor? Falta de atenção? O que é isso? Porque você trabalha diretamente em um local onde vamos dizer assim... Pessoas marginalizadas. O povo vive mais na vulnerabilidade ali. Então, o que traz isso? Eu já fiz várias vezes essa pergunta, né? Por que estamos aqui? Para onde iremos? Qual é o nosso futuro? E assistindo uma palestra da Lucilena, eu adoro a professora Lucilena, ela trouxe uma ponderação que mexeu muito comigo. Hoje o problema do ser humano é o egoísmo. Se todos os fatos nascem ali no egoísmo individual ali, da pessoa não pensar nela como um todo, pensar apenas nela. E a partir daí, tirando o egoísmo, o ego individual, acho que a gente conseguiria avançar bastante. Essa reflexão é interessante porque a gente está falando, né, dessa importância, né, da oratória, de a gente transformar vidas, né? E ali poder salvar vidas, né? E dentro desse seu trabalho na defensoria pública, e tem muita gente que acha que assim, o Estado só não tem dever nenhum com as pessoas, né? E eu acho que assim, quando a pessoa precisa, tem gente que não tem outra condição, a não ser alguém pegar ela e levantar ela. Por exemplo, essa pessoa que você está falando nesse caso, a pessoa, se não fosse a defensoria pública, ela estaria presa. Ela viveu o resto da vida presa por algo que ela não tem nem ideia de quem fez e ela não fez, né? No caso, né? Então é uma reflexão para a gente fazer, né? Quem é a gente, né? Nisso aí, né? A gente é aquele que fica só apontando o dedo e achando que é isso e aquilo. Qual a diferença que a gente está fazendo, né? No mundo, né? E dentro disso, você falou da disciplina, né? Você sempre disciplinado e tal. Eu vejo que a disciplina transforma mesmo vidas, né? A gente está disciplinadamente aqui há 2 anos produzindo conteúdo, né? E com o objetivo de cada vez produzir mais conteúdos e tudo. E a gente vê que do começo até agora, até então, a gente já melhorou alguma coisa por essa constância, essa disciplina, né? E assim, quando a pessoa pensa em disciplina, a disciplina é igual à constância ou são diferentes? Como você vê isso? Bom, eu acho que constância e disciplina são 2 coisas que andam bem junto. Bem junto. Você tem que ser constante, igual vocês estão aqui todos os dias, semanalmente, produzindo conteúdo, ralando. E a disciplina é você, além de ser constante, ter aquele perfil de atleta. De o que eu posso melhorar? O que eu posso melhorar para ser mais disciplinado, para alcançar mais objetivos? Como eu posso melhorar? E aí tem aquela frase meio clichê, mas que para mim é um fato, cuidado, que se você praticar isso todos os dias, você pode ficar muito bom. Então é isso, praticando todos os dias, você fica muito bom. Concordo. E como é que você faz para você ser disciplinado? Por exemplo, como é que o que você puder falar assim do seu dia a dia, assim, porque Sim. Pensa assim, a pessoa que está assistindo, como a Kate funciona? Sim. Primeira coisa é ter metas e objetivos claros. Eu sei
o que eu tenho que fazer hoje, por que eu devo fazer hoje essas obrigações, quais são as minhas agendas, onde eu quero chegar, qual é o meu objetivo com isso, e ter aquela mente que você está fazendo isso com um propósito. Se você não tiver um propósito, você vai fraquejar. Igual a pessoa falar, quero aprender japonês. Tá, mas com que propósito? Porque é difícil pra caramba. Com que propósito? Você só quer falar que você sabe falar japonês? Você não vai aprender japonês, meu irmão. Você tem que ter um propósito. Eu quero porque eu vou empreender no Japão, porque eu vou morar no Japão. Então, o propósito e a disciplina andam juntos. E eu sou disciplinada como sou hoje, porque nasci numa família disciplinada, minha avó era uma pessoa muito disciplinada, eu admiro pessoas disciplinadas, acho que me faz bem a disciplina, fico menos ansiosa quando estabeleço metas e consigo cumprir essas metas, tudo isso em decorrência da disciplina. Então hoje, além de ser defensora pública, sou professora, faço cursos também paralelos, fora cursos preparatórios, sou corredora, então adoro correr, faço meia maratona, estou treinando para minha primeira maratona, e tudo isso é fruto da disciplina. Tudo é disciplina, horário contado, e isso me faz feliz. Eu gosto. Na disciplina eu me encontro. Disciplina, constância e com um propósito. Com um propósito, exatamente. Acredito que essas são as 3 palavras que traz vamos dizer, a vitória, né? A você. A vitória, às vezes, não é... A vitória é você se superar a cada dia, né? Sim. Uma coisa ou outra. Hoje ser diferente do amanhã, ser melhor de algum sentido, de alguma forma. Qual é o seu conselho para aqueles que queiram estar se dedicando a essa carreira jurídica, que quer ser um defensor público? Bom, meu conselho primeira coisa é foco, disciplina. Saiba que a sua hora vai chegar, que existe aquela fila imaginária do concurso público, você tem que ficar ali na fila, fazendo a sua parte, que uma hora a sua vez vai chegar, uma hora o seu número vai ser chamado lá. E saber que, além de você passar em um concurso público, você tem que ter uma vocação para aquilo que você quer fazer. Não adianta querer ser defensora pública se não gostar de pobre e preto. Então, você não pode ser defensor público. E tem vários. Você vê a remuneração, vê a estabilidade e deixa de pensar na sua vocação. Se você não gosta de pobre e não gosta de preto, você não pode ser defensor público, você não pode ser defensora pública. Você tem que ser outra coisa e não essa, porque aqui você não vai acrescentar na vida das pessoas. Não vai acrescentar e não vai trazer dignidade e não vai ser um agente de transformação social. Nós tivemos alguma melhora no pensar das pessoas e na discriminação? Ou nada? Ou só se tornou mais à tona por conta das informações que estão um volume mais acelerado? Né? Penso que sim, penso que estamos caminhando um pouco melhor hoje. O racismo, a homofobia, a discriminação de uma forma geral, ela é mais debatida em âmbito escolar. Isso é muito importante, desde pequeno, você ensinar as crianças, os adolescentes a não ser racista, a não ser machista, a não ser homofóbico. E também trazer, além de demonstrar como não ser, também se e resignar. Você está fazendo uma piada machista, uma piada homofóbica, misógina. Eu não vou rir, eu não acho graça. Para mim não é por aí. Hoje as pessoas estão mais conscientes disso. E acho que estamos melhorando, sim. Acho que temos hoje políticas públicas sobre racismo, homofobia, machismo. Acho que estamos melhorando nesse ponto. Fico até feliz por isso. O que você espera do futuro? Eu espero do futuro continuar sendo defensora pública e continuar levando assistência jurídica, acesso à justiça, sendo, na medida do possível, transformar a realidade que me cerca. Na medida do possível, obviamente, não vou conseguir salvar a pátria, sim, mas o que depender de mim, 1% todos os dias, melhor. Muito bom.
Kate, você falou uma coisa que é bem interessante, né? Meus pais são concursados, meu pai é da Secretaria de Educação e minha mãe foi da Secretaria do Meio Ambiente. Os dois já aposentados. E eu cresci com aquela mentalidade, né? Fazer o ensino médio, uma universidade, depois algum concurso, né? E meus amigos eram todos assim, né? E meu pai sempre falou, olha, você não tem que olhar o cargo público só pelo cifrão, só pelo dinheiro. Você tem que ver o que fazem lá. Porque pode até dar muito dinheiro. Assim, muito dinheiro no sentido de você se sentir realizado financeiramente. Mas talvez você não consiga ficar muito tempo fazendo aquilo, né? Então essa reflexão que você trouxe é muito, muito interessante da gente pensar, pô, será que é isso mesmo? Né? Porque o dinheiro é a solução, não é o problema. Então, assim, a gente precisa encontrar o dinheiro naquilo que a gente gosta de fazer. Né? Isso é perfeito, né? Mas eu acho que a pessoa que é bem realizada, que faz um trabalho, que faz uma diferença, por exemplo, você falou, tem defensores que não gostam de preto e nem de pobre. Provavelmente eles não têm o mesmo resultado que você tem. Né? Porque como a pessoa vai defender algo que ela nem gosta, que ela nem... Né? Então, assim, o resultado é totalmente outro. A pessoa que vai entrar para dar aula na universidade não gosta de dar aula, não gosta de aluno, não vai ser um bom aluno. Seu coração não vai estar ali, né? O padeiro que não gosta de fazer pão, né? O coração não vai estar ali. E aqui no Lamparina Cast a gente sempre fala, né, que essas cadeiras aqui são para a gente aprender, né? A gente tá sempre aprendendo com os nossos convidados, por isso que a gente fala que todos os convidados são especiais, porque cada um tem sua história de vida, suas experiências, né? Que nos trazem reflexões e também outro ângulo de vista, né? Primeira vez que estou conversando com a defensora pública, então... que bom. Fico feliz. Bem feliz. E se você quiser vir para o Lamparina mais outras vezes, fica à vontade para a gente poder falar de outros assuntos também, né? A vida... Eu também sou corredor, o Fábio também é atleta, mestre em jiu-jitsu, então a gente pode falar de esporte, falar de empreendedorismo também, falar de diversas outras coisas. O convite está aberto. E a gente sempre faz uma pergunta ao final do episódio que... Qual é a palavra desse ano que você vai levar para esse ano? Você vai levar, que você está levando, no caso. Felicidade. 2024 foi um ano bem difícil para mim, pessoal. E esse ano eu quero ter uma vida mais feliz, mais alegre. Que bom. Que a felicidade traz saúde, traga prosperidade. Obrigada. Para todos nós. Bom tê-la aqui e as suas considerações. Foi um prazer estar aqui, um papo gostoso, um papo leve. Eu adoro falar de defensoria pública, adoro falar de minorias. Foi muito interessante, as perguntas me trouxeram reflexões profundas, perguntas profundas. E é um prazer estar aqui, estou sempre à disposição para conversar um pouco mais com vocês e desejo muito sucesso a vocês. Sucesso aqui no podcast, sucessos pessoais também. Legal. E até a próxima. É isso. Kate, quiser falar para as pessoas como te encontrarem, no caso, como professora também, né? Quem querer aprender com você. Tá certo. Pessoal, então, meu Instagram é kate.satico e @asdefensoras. Segue lá, a gente pode trocar uma ideia. É isso aí. A doutora Kate... Uma oportunidade, não é a Kate Marrone. Não, mas foi inspirada. Foi inspirado? Olha aí, você vê. Mas a doutora Kate, bem-vinda aqui. E foi bom tê-los aqui acompanhando esse podcast, que, ao meu entender, foi uma forma bem que colocou a gente para refletir algumas coisas e alguns assuntos super importantes aqui. Aqui, mais um episódio super especial no coração do Brasil, aqui em Brasília, para todos vocês que nos acompanham. O Lamparina Cast é para você, ser humano, então já se inscreva no nosso canal, aperta no sininho, compartilhe com os amigos e comenta aqui o que você achou desse episódio. Se você já viu lá como é que foi o nosso primeiro episódio e esse aqui, quiser comentar alguma coisa, espero que eles falem que melhorou, né? Porque se falou que tá na mesma coisa, a gente tem que pensar um pouco. Então compartilhem assuntos que são bons, um conteúdo muito bom, ao meu entender. Hoje são tantos conteúdos que são feitos nas redes sociais, ao meu entender, não são tão bons
Alguns conteúdos são bons, mas a maioria não são tão bons. Então compartilhe esse conteúdo e até a próxima. Lamparina Cash. Valeu.